lógico de prevenção, né? Então agora, doutor, a doença já instalada, a osteoporose já instalada, é possível realizar esse tratamento sem medicamento nenhum, Não. só mesmo através de exercícios Repare fisioterápicos? só, depende do grau da osteoporose, né? Você tem uma osteoporose já instalada com mínima perda e que o idoso está bem, com risco pequeno de fratura, ele usa muito medicamento. Se você pode fazer um trabalho preventivo favorecido com a atividade física, é o ideal e não estar enchendo de medicamento. A gente tem que valorizar cada dia mais a conduta não medicamentosa. Não que o medicamento não tenha efeito, não tem indicação, mas a gente tem que valorizar isso, até porque é muito comum você assistir o idoso chegar no consultório, estou usando um remédio para osteoporose, estou tratando e está satisfeito, acha que o remédio comprimido vai dar proteção plena. Não é verdade, até porque a queda, né, a gente tem que lembrar justamente isso, a expectativa de vida está aumentando. Quem tem 60 anos de idade hoje está com a grande possibilidade de passar dos 90 anos. Maravilha. E tem que se passar bem. É o estudo da expectativa de vida não a partir do nascimento, mas já a partir dos seus 50, dos seus 60. Então essas pessoas têm que entender que é importante a partir dessa idade, 50 a 60 anos, estarem preparadas para alcançarem os 80 anos, seus 90 anos, sem complicações, sem possibilidade de sofrimento. Então você só consegue realmente isso com a conduta preventiva ampla. E não se pode apenas valorizar medicamento. Agora, com relação à artrite e artrose, primeiro de tudo eu queria tirar uma dúvida que acho que muita gente tem. Artrite e artrose são a mesma patologia ou existe alguma diferença? Bom, a artrose é a patologia mais comum das articulações e que a gente conhece popularmente mais como artrite. A artrite ela engloba também algumas outras patologias que favorecem, e tem a artrite como artrite reumática, como exemplo outras doenças reumáticas que pode ter o quadro de artrite. Mas quando a gente fala artrite, né, quando se fala para a população, geralmente a gente está falando da artrose, ou osteoartrose, que é a doença decorrente do desgaste da articulação, da cartilagem, né? Isso acontece muitas vezes por justamente não se fazer uma prevenção desde jovem, desde cedo, né? E acontece um agravo por às vezes estar começando a fazer uma atividade física, até mesmo após os 60 anos, não adequada. Às vezes com excesso de carga, né? Às vezes com excesso de impacto, e que isso vai favorecer a melhora temporária de algumas coisas, mas vai trazer para o futuro um desgaste maior da articulação. Então é ideal ter realmente uma discussão, qual é o exercício adequado, qual o tipo de exercício, como deve acontecer. Né? Acho que isso até para todas as idades, né, doutor? Porque se começar muito jovem, já utilizando aparelhos inadequados. Eu tenho um paciente, homem de 50 anos de idade, esportista com artrose nos dois joelhos sofrendo hoje. Por quê? Porque fez atividade física, né, de forma inadequada, atleta profissional, mas que há 30 anos atrás fazia atividade física não adequada. Aí está sofrendo as consequências hoje. Esportista profissional, jogador de basquete profissional, tudo sofrendo. Então o que é que acontece? São atividades que têm que ser discutidas ao longo da vida como um todo, mas principalmente a partir dos 60 anos precisa-se de um cuidado maior. Né? Precisa de uma supervisão e uma discussão de preferência multidisciplinar. Se o idoso tem um problema na coluna, se o idoso tem um problema no joelho, no ombro, o ideal é que se discuta médico, geriatra, fisioterapeuta, o que for necessário. Você tem que ter um grupo, discutir e qual a conduta, né? Qual o que seria melhor, qual o exercício melhor, qual a rotina, qual a frequência de exercício melhor. Porque às vezes até se exagera na frequência e a gente tem, em vez de benefício, o prejuízo articular. Agora, essas doenças, osteoporose, artrite, artrose, são doenças que só tem tratamento, não tem a cura total. Não, você realmente são doenças que para você ter uma ideia, a osteoporose, por mais que você tenha uma conduta adequada, você não consegue ter um ganho de massa óssea e recuperação significante. Você pode evitar realmente a progressão dela e ter um ganho máximo de 3, 4% de massa óssea ao longo do tratamento, mas você nunca mais vai recuperar o que perdeu. E aí é bom lembrar para a população o seguinte, o que mais acelera a perda óssea é a imobilidade. O fator que mais acelera se perder cálcio dentro do osso, enfraquecer o osso, é estar parado. Né? E lembrar principalmente para as mulheres, que é a população que mais tem risco, principalmente as jovens que também ouvem, que até os 35 anos de idade a mulher pode fazer uma poupança de cálcio. O ser humano para de crescer, mas o esqueleto continua podendo poupar cálcio e se fortalecer. É importante então que a jovem prepare seu esqueleto, até os 35 se fortaleça, mas a gente assiste a juventude fazendo pouca atividade física, ingerindo pouco cálcio, né? Amanhã, com certeza, em função da tecnologia, vão ter uma sobrevida grande,
mas certamente serão mulheres com alto risco de adquirirem osteoporose, né? Idosas que podem sofrer amanhã com dores e consequências de doenças articulares também. Então é isso aí, todo cuidado é pouco. É pouco, é bom salientar. E lembrar, Ficar sempre atento. E lembrar para a população que hoje tem um benefício maravilhoso. Hoje, as pessoas aposentadas no Brasil estão vivendo uma fase que eu digo ouro, né? Mas às vezes elas esquecem. Elas passam a se preocupar com filhos, netos, desempregado, aposentado e não cuidam de si. E aí estão esquecendo de guardar esse baúzinho de preciosidade para a família, que é o idoso saudável, com maior longevidade, para até poder continuar a ajudar essa família. Então, esquecer o imediatismo e pensar no futuro, porque certamente a pessoa de 60 anos hoje tem uma grande longevidade e deve viver bem. E o idoso tem que aprender a se gostar mais, né? É verdade. É isso aí, tá bom. Então, eu conversei com o Dr. Cláudio Neves, esse conceituado geriatra aqui de Aracaju. Falamos sobre artrite, artrose, osteoporose e os cuidados que devemos ter. Muito obrigada, doutor. Obrigado a você, Suzana. Estava sempre às suas ordens.